O Brasil passou hoje de 1.000 mortes causadas pelo novo coronavírus, por isso vamos direto ao nosso telão da saúde ver como está a atualização dos casos da doença no país, no estado de São Paulo. Celso. Após 45 dias da confirmação do primeiro caso da doença no Brasil, no total são agora 19.638 registros da doença pelo Ministério da Saúde, com 1.057 mortes no país. São 116 óbitos de ontem para hoje. O estado de São Paulo continua com o maior número de notificações da Covid-19. Foram confirmados 8.216 casos e 540 óbitos. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, isso representa, em uma semana, 152% mais mortes por coronavírus em São Paulo. Celso, você sabe que tem mais de 100 mil testes para sair nos próximos 5 dias, se as pessoas estão ou não infectadas. Então, em 5 dias, a gente pode ter um número ainda maior. Um número muito grande, né, de infectados. O Hospital Municipal de Campanha do Pacaembu tem, neste momento, 42 leitos ocupados com pacientes infectados pelo novo coronavírus. Vamos ao vivo falar com o repórter Osmar Garrafa, que tem mais informações. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. É isso, falamos ao vivo do Hospital de Campanha do Pacaembu. Serão 3 hospitais na cidade de São Paulo. Esse aqui, no estádio do Pacaembu, já em atividade. Um outro hospital que vai ser entregue lá no Palácio das Convenções do AMB. E um último que será entregue no complexo do ginásio do Ibirapuera. O boletim de atualização aqui do estádio do Pacaembu, né, de 200 leitos que estão à disposição, boletim divulgado agora às 3 da tarde, dão conta de 42 leitos ocupados, né, com pacientes de baixa e média complexidade. Desses 42, são 41 pacientes. Um único paciente se utilizando nesse momento de um leito semi-UTI, e 6 pacientes tiveram alta. Boa notícia, 6 pacientes hoje tiveram alta aqui do Hospital de Campanha do Pacaembu e 2 estão aguardando transferência para hospitais da rede pública. Hoje devem chegar ainda mais 11 pacientes. Até o final do dia, mais 11 pacientes. Inclusive, um deles chegou instantes atrás, aproximadamente há 3 minutos. A gente fica aqui na porta aguardando a nossa chamada e observando a chegada e saída de ambulâncias. E um desses 11 pacientes, que eu repito, que devem chegar ainda hoje aqui no Hospital de Campanha do Pacaembu, chegou há pouco. Vale lembrar, é sempre muito importante lembrar, Michele, Hospital de Campanha com portas fechadas. Aqui o atendimento é apenas para pacientes que são atendidos nos hospitais da rede pública e aí, se necessário, eles são encaminhados para cá. Então, se você tiver algum sintoma da Covid-19, não venha para o Hospital do Pacaembu. Aqui trabalham 520 profissionais da área de saúde, Michele, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais e psicólogos. Ou seja, é uma boa estrutura montada aqui no estádio do Pacaembu. Repito, nós teremos 3 hospitais na cidade de São Paulo. A situação do AMB, neste momento, que está em fase final de montagem, é a seguinte: a ideia é que na próxima quarta-feira, o hospital já possa ser entregue à prefeitura e, quem sabe, até o início da próxima sexta-feira já estar à disposição com 1.800 leitos. A ambulância vai sair nesse exato momento aqui, ó. Essa ambulância chegou, um processo muito rápido, ela deixa o paciente, não há nenhuma demora aqui no atendimento, só a rápida identificação com o pessoal da portaria. A ambulância vai, já deixa o paciente e já se retira. Essa movimentação tem sido constante por aqui. O do AMB, então, eu repito, já na próxima sexta-feira deve estar com a equipe médica também à disposição trabalhando, e o Hospital de Campanha do Ibirapuera, que mostramos no meio desta semana, está sendo montado. É mais um hospital que terá 240 leitos à disposição dos pacientes com a Covid-19 e esse hospital deve ficar pronto e entregue no início do mês de maio, 1º de maio. Com os 3 hospitais já em pleno funcionamento, Michele, a cidade de São Paulo, em termos de hospital de campanha, terá 2.240 leitos à disposição. Muito obrigada, Osmar Garrafa, por todas as informações. Uma boa noite para você, uma feliz Páscoa. Boa noite, Garrafa. Serão leitos muito necessários. E não é só São Paulo que tem investido na instalação de hospitais de campanha para aumentar o número de leitos disponíveis para o tratamento da Covid-19. No ABC Paulista, estruturas gigantes foram montadas para dar conta dos atendimentos. Veja na reportagem de Jonas Campos.
O prefeito de São Bernardo sentiu na pele os efeitos do novo coronavírus. Orlando Morando, de 45 anos, contraiu a Covid-19 e ficou internado do dia 29 de março até o início desta semana. Ao receber alta da unidade de terapia intensiva do Hospital São Luís de São Caetano do Sul, ele gravou um vídeo e não conteve a emoção. Muito obrigado. Meu coração. Eu achei que eu não ia voltar. Mas eu estou bem. Eu agradeço muito cada um de vocês, do meu coração. Muito obrigado. Nesta quinta-feira, com Orlando Morando já em atividade, a Prefeitura de São Bernardo determinou o fechamento de ciclovias, praças e ruas para diminuir a circulação de pessoas na cidade e aumentar o isolamento social. Medidas similares às adotadas pela Prefeitura de São Caetano do Sul, que bloqueou locais estratégicos das entradas e saídas da cidade, principalmente agora no feriado da Páscoa. De acordo com os últimos boletins divulgados, em São Bernardo já são mais de 100 casos confirmados e 17 mortes decorrentes da pandemia. Em São Caetano do Sul, 59 casos e 4 óbitos. Santo André também intensifica as ações de combate ao novo coronavírus e está prestes a lançar 3 hospitais de campanha, 2 deles instalados em praças esportivas da cidade. O gramado do Estádio Municipal Bruno José Daniel, que até outro dia recebia jogos do Campeonato Paulista, foi tomado por essa estrutura, que abriga mais de 100 leitos. Aqui nós teremos 123 leitos e no Complexo Della Antônia 180 leitos. E na Universidade Federal do ABC mais 100 leitos. Portanto, totalizando 400 leitos que, na verdade, representa a estrutura que nós temos hoje instalada. Hoje nós temos aproximadamente 100 leitos em UPAs e 300 leitos no Centro Hospitalar Municipal. Então nós estamos calculando que nós devemos precisar mais ou menos da mesma estrutura que nós já contamos hoje. Por quê? Porque as outras doenças, elas não param. Então nós temos que ter uma estrutura similar para poder enfrentar essa questão do Covid-19. No estádio, além da estrutura instalada no gramado, a sala de imprensa virou dormitório para médicos e enfermeiros. E a previsão é a de que a obra, iniciada há 15 dias, seja entregue na semana que vem. Em estágio ainda mais avançado está o hospital de campanha do Complexo Esportivo Pedro Della Antônia, que já tem 3 ginásios que juntos oferecem 180 leitos para atender pacientes em diferentes situações. Todos os hospitais de campanha nós teremos leitos de baixa, média e alta complexidade, porque também nós teremos leitos de UTI em cada um dos espaços que nós estamos construindo. Nós primeiro vamos ocupar a estrutura formal, que é o Centro Hospitalar Municipal e as UPAs, e só a partir da gente perceber que essas unidades estão completas é que nós passaremos a atender nos hospitais de campanha. A gestão dos novos hospitais de campanha será feita pela própria Secretaria de Saúde do município com o apoio da Fundação ABC. O secretário Márcio Chaves, que atendeu a nossa equipe com exclusividade, confirmou que equipamentos de raio-x, de tomografia, além de um laboratório, farão parte das estruturas recém-instaladas, que contam com um trabalho de 560 novos colaboradores. O secretário, no entanto, não esconde a preocupação com o atual momento. Em Santo André, são mais de 110 casos confirmados de Covid-19 e 5 mortes. Ontem nós estávamos praticamente com a nossa capacidade de UTI repleta. Por quê? Porque ontem nós já estávamos com 30 pessoas internadas, dessas 30 pessoas, 23 em estado grave. Ou seja, as pessoas que já estão entubadas e que nos preocupa bastante. Por isso que é importante a questão do isolamento social. Porque se nós achatarmos a curva, o que significa achatar a curva? É as pessoas adoecerem num maior espaço de tempo. Aí você tem estrutura para oferecer um atendimento de qualidade. O presidente Jair Bolsonaro ignorou mais uma vez as recomendações de isolamento, fez um passeio neste feriado em Brasília e acabou cercado por moradores. Vamos ao vivo falar com o repórter Luciano Penteado, que tem mais informações. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Michele, Celso, boa noite a todos. Esta caminhada desta sexta-feira do presidente Jair Bolsonaro lá em Brasília começou em um hospital das Forças Armadas, na capital federal. Ele foi até lá com a sua equipe. Na saída ele foi questionado pela imprensa o motivo de ele ter ido até lá e Bolsonaro foi irônico com os jornalistas, disse que tinha ido tomar um sorvete e não explicou a visita dele neste hospital. Aí na sequência, sim, é que houve esta aglomeração porque ele foi até uma farmácia de Brasília. Ele entrou no local, comprou uma medicação, também não disse qual medicação foi essa ao ser questionado e também não foi possível identificar qual era este remédio. Na saída é que já tinha vários manifestantes, apoiadores dele e também pessoas gritando palavras de ordem contra a presença de Bolsonaro no local. Ele foi tanto aplaudido quanto vaiado, já que ele estava ali contrariando a recomendação da Organização Mundial da Saúde para ficar em casa. E depois da farmácia, Bolsonaro foi para um prédio residencial onde mora o filho mais novo dele, de 22 anos. Esta foi a terceira vez que Bolsonaro saiu de casa e apareceu em público na rua desde o início da pandemia. A primeira foi no mês passado, quando ele compareceu a uma manifestação a favor dele próprio, falou com os manifestantes, cumprimentou, pegou na mão de várias pessoas e tirou fotos com os celulares dessas pessoas. E depois, em outra ocasião, ele também fez uma caminhada ali por Brasília, foi a vários pontos comerciais e depois a uma feira livre bem no ápice aí dessas orientações das autoridades de saúde, inclusive do Ministério da Saúde dele, de evitar presença em público, e ele apareceu nessas duas outras ocasiões junto com as pessoas. Nós voltamos ao estúdio com vocês. Muito obrigada, Luciano. Obrigado, Luciano. E hoje é sexta-feira santa, mas o que seria um feriado de proximidade com a família, proximidade com os amigos, dá espaço para uma preocupação maior: manter a saúde em meio à pandemia do novo coronavírus. Ou pelo menos deveria ser. O problema é que nem todos levam a sério a recomendação dos órgãos de saúde para ficar em casa. E o que tem se visto é cada vez mais gente nas ruas sem um motivo justificável. Veja com Osmar Garrafa. A movimentação na Avenida Paulista foi diferente do que normalmente é num dia de feriado, quando ela fica interditada para que o paulistano a utilize como rua de lazer. Só que nesse feriado de Sexta-feira Santa, mesmo sem a interdição dela e com a recomendação de que todos se mantivessem em casa, não foi difícil ver pessoas na Paulista e em outros pontos da cidade passeando, se exercitando, sem receio de se contaminar pelo novo coronavírus. Você não tem medo de sair às ruas e ser infectado? Não, cara, eu não acho que... Nós comentamos, acho que existe uma teoria de conspiração sobre isso aí, não temos medo. Não tem medo? Não temos medo. E o tempo que a gente tem para passear é o feriado, é o sábado, domingo, então não temos medo. Não. Você não tem medo, não? Tenho. É? Com precaução dá para correr. Essa semana, o governador João Dória reforçou a importância do confinamento e pediu para que as pessoas não viajem nesse feriado de Páscoa, nem para o interior e nem para o litoral paulista, onde o acesso às praias foi fechado. Mas o que se viu ontem foi o movimento acima do normal para uma quarentena. E a CET chegou a registrar 11 quilômetros de lentidão em toda a cidade, o maior até agora por volta das 6h30 da tarde. E na quarta-feira, São Paulo registrou o primeiro congestionamento em 15 dias. Apesar das recomendações para ficar em casa, a cidade teve 2,4 quilômetros de lentidão. Também ontem, o governador anunciou o fechamento de uma parceria com as principais operadoras de celulares para identificar aglomerações. E de acordo com os primeiros dados divulgados pela central de monitoramento, instalada no gabinete de crise no Palácio do Governo, apenas 49% da população tem respeitado a orientação de não sair às ruas, bem abaixo da expectativa, que era de 70%. Com informações geradas a partir dos dados dos aparelhos dos seus usuários, portanto 100% de todos os usuários de telefonia celular em São Paulo, nós poderemos identificar os locais aonde essas pessoas estarão e aonde existir concentração, para analisar também o percentual de isolamento e ações de orientação e advertência, se necessário, aonde este mapeamento apresentar concentração de pessoas.
O governador disse que vai usar essas informações para programar ações a fim de orientar e, se necessário, advertir a população. E ontem, a prefeitura isolou com tapumes a Praça do Pôr do Sol, na zona oeste da capital, depois que várias pessoas foram flagradas descumprindo as recomendações de isolamento social feitas pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde e por decreto do governo de São Paulo. É uma questão clara de consciência. Você é sintomático, você pode passar para outras pessoas, contaminar outras pessoas. Então você pensa, vou dar só uma corridinha na Paulista, eu estou sozinho. Só que se todos pensarem da mesma maneira que você, a gente vai ter aglomeração de novo. Então respeite o isolamento, fique em casa. É verdade. As cidades do litoral paulista barraram turistas que tentaram chegar às praias para passar o feriado da Páscoa. Antes mesmo, Santos e Guarujá já limitaram o acesso apenas para moradores. E atenção, os motoristas que se recusarem a retornar depois de serem orientados sobre os bloqueios podem ser conduzidos à delegacia por violação da medida de restrição. Milhares de carros já foram impedidos de acessar o litoral desde as decisões anunciadas na quarentena no estado de São Paulo. Em muitas cidades, apenas moradores e quem presta serviço essencial pode entrar. Apesar do sistema Anchieta Imigrante estar mais vazio hoje, carros com outras placas continuaram sendo barrados na chegada à Baixada Santista, desviados pela Guarda Municipal de Santos, que interditou também a orla da praia nesta semana, assim como aconteceu em Guarujá. Além disso, o acesso ao calçadão em Santos está proibido. As ações fazem parte das recomendações de isolamento social aplicadas pelas 9 prefeituras da Baixada. Há bloqueios em diversos pontos, inclusive na Balsa. Na quarta-feira, o governador João Dória, do PSDB, pediu para que a população não fosse ao litoral nesta Páscoa para evitar a transmissão e contágio do novo coronavírus. E nem tudo é má notícia nesta quarentena. Satélites que monitoram os poluentes na atmosfera terrestre registraram uma melhora do ar em grandes centros urbanos do Brasil, como em São Paulo. E a diminuição do trânsito tem contribuído para um ar mais puro em várias regiões do país. Isso porque a maioria dos poluentes é resultado da queima de combustíveis fósseis. Isso tem diminuído a cada dia, graças ao confinamento imposto pelos governos estaduais. Veja com o José Paes. O satélite Sentinel-5P da Agência Espacial Europeia registrou manchas menores desse composto químico nas regiões metropolitanas aqui do Brasil. Os dados foram transformados em mapas e visualmente os maiores impactos são nas regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. A principal variável que influencia essa diminuição das manchas é a redução do fluxo de veículos. De acordo com as análises, fatores como vento, chuva e umidade do ar também podem influenciar os dados, então é preciso aguardar para que a gente tenha uma avaliação mais precisa. Vale lembrar também que o dióxido de nitrogênio causa problemas de respiração, que podem inclusive agravar a condição dos pacientes da Covid-19. Agora é hora da nossa primeira entrevista do dia, ao vivo por Skype, com o pneumologista Eli Fies, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, e professor titular de pneumologia da Faculdade de Medicina do ABC. Ele vai falar sobre o agravamento dos casos da Covid-19 no Brasil. Doutor, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Plantão da Saúde. Nós acabamos de ver que o número de casos no Brasil ultrapassou hoje os 19 mil. O que explica esse aumento se nós estamos fazendo o isolamento? Boa noite, Michele. Boa noite, Celso. Boa noite, telespectadores da Gazeta. Nós estamos numa fase onde os epidemiologistas, e comparando com os dados que nós conhecemos da China, Espanha, Itália e outros países afetados, nós estamos na subida da curva. Então, nós ainda não atingimos o pico. Então, o pico ainda não foi atingido. E, na realidade, a meu ver, esse número que é apresentado, ele é um número muito aquém da realidade. Por quê? Primeiro, não existe teste de confirmação para todos os pacientes que procuram os postos de atendimento com os sintomas sugestivos de Covid. Então, o que acontece? Uma grande parcela de pacientes, a recomendação é de ficar em casa. Então, evite de procurar. O paciente que está com bom estado geral e com sintomas leves, a recomendação é para ficar em casa.
só ir procurar o pronto-socorro se tem um agravamento. Então, na realidade, esse número de 20 mil, em torno de 20 mil, na realidade, ele é muito maior. Como você mesmo havia dito, existem milhares de testes ainda que não foram avaliados e ainda não existe uma resposta. Verdade. Doutor Elifis, a gente está vendo que muita gente não tem levado a doença a sério. A gente está vendo até pela quebra do isolamento, muita gente viajando para o interior. O senhor pode explicar para a gente de maneira muito simples e didática para quem está em casa entender como é que esse vírus age no organismo? Eu acredito que existe uma falta de informação em alguns detalhes. Então, esse vírus, como que a gente acaba adquirindo ele? Pelo toque, principalmente pelas mãos. Então, é um vírus respiratório, como a grande maioria dos vírus respiratórios, eles pairam no ar. Alguns passam de pessoa para pessoa pelo próprio ar, outros, como o coronavírus, principalmente ele se deposita na superfície e depois, pelo toque da mão, o indivíduo leva a mão para a boca, nariz ou mesmo para os olhos. Então, acaba entrando nas vias aéreas. Uma vez instalado nas vias aéreas, vai desencadear um mecanismo de defesa, que para a grande maioria das pessoas, esse mecanismo de defesa já combate e os sintomas vão ser leves ou praticamente ausentes, são os assintomáticos. Porém, 20% das pessoas vão desenvolver formas moderadas ou graves. Então, em torno de 15% vão desenvolver formas moderadas, que provavelmente vão precisar de internação, e 5% as formas graves, que vão precisar de unidade de terapia intensiva. Agora, qual o grande problema? 80% não tem sintomas ou sintomas extremamente leves. Então, quando a gente fala de uma doença, um vírus que tem uma letalidade, então, há uma mortalidade em torno, no cômputo geral, de 2,3% a 2,5%, esse vírus não tem problema nenhum. Só que, quando contaminamos 100 mil pessoas, 5% são 5 mil pessoas que vão precisar de UTI. Se contaminarmos, 200 mil pessoas forem contaminadas, precisaremos em torno de entre 5 a 10 mil leitos de UTI. Isso cria um colapso no sistema de saúde. Não tem leito para todo mundo. Então, o grande problema é isso. As pessoas acham que os 80%, eu estou nos 80%, não tem problema. Só que ele não sabe se a pessoa ao lado está contaminada e se está transmitindo ou não. Esse é o grande problema, esse é o grande perigo do coronavírus. Doutor, a gente já tem algum estudo mostrando se as pessoas que contraem o novo coronavírus, elas ficam com algum tipo de sequela? Se é verdade que a capacidade pulmonar dessas pessoas fica diminuída depois de ter contraído esse vírus? Para a grande maioria dos pacientes, não. A grande maioria, como falamos agora, 80% dos sintomas são extremamente leves, praticamente não acarreta nada. 15% vão precisar de internação porque desenvolve uma pneumonia viral. Essa pneumonia viral evolui para uma resolução, em geral, uma resolução completa. O problema são os casos mais graves que vão precisar de intubação, isto é, vão precisar de um tubo na garganta para ligar, conectar a um respirador, porque eles não vão conseguir respirarem sozinhos. E dependendo do tempo que eles permanecerem nesse respirador, o processo inflamatório pode crescer a tal ponto que pode desenvolver um certo grau de fibrose. Esse grau de fibrose que vai acarretar uma certa perda de função pulmonar. Doutor, mais uma pergunta. Os números, eles são muito frios, né? A pessoa que não tem nenhum caso de parente, amigo próximo, vítima da doença, vê 1.000 pessoas morreram e de maneira, digamos assim, até insensível, boa parte das pessoas vê assim. O senhor está na linha de frente, nos hospitais. Como é que o senhor avalia o momento hoje do tratamento da doença, número de pacientes e o que o senhor prevê para o futuro nos próximos dias? Bom, a procura dos pacientes pelos pronto-socorro, pelo atendimento, até algumas semanas atrás eu estava plenamente na linha de frente, só que eu sou grupo de risco, então de 2 semanas para cá eu saí da linha de frente, mas eu continuo atendendo pacientes, a minha equipe continua atendendo e a procura tem sido muito grande ainda. Então a procura não reduziu, então muitos pacientes
têm sintomas. Alguns pacientes a gente recomenda ficar em casa, outros ao pronto-socorro, necessitando de internação. Os números, quando mostra mil óbitos, em torno de 1.000 óbitos, numa população de 22 milhões de habitantes, parece que não é nada, mas o problema vai ser a contaminação de um número muito grande de pessoas. E em relação a isso, vai levar a um número gigantesco de pessoas que precisam de hospitalização. E nós estamos diante de uma infecção que não tem ainda um tratamento específico. Então, muito se fala de vários tratamentos. Só para vocês terem uma ideia, se a gente procurar num site que chama Clinical Trials, então investigações clínicas, e colocar a palavra Covid, vão aparecer 388 estudos em andamento no mundo. Então, isso mostra a quantidade de estudos. O mundo está procurando alternativas para tratamento do coronavírus, da Covid. Então, muito tem se feito, muito tem se procurado, o Brasil está procurando, o Brasil tem vários estudos em andamento, com várias opções diferentes de tratamento, para ver quais podem trazer um benefício. Agora, se a população, como acabei de ver antes, eu não vou pegar, eu não tenho medo do coronavírus, é porque, infelizmente ou felizmente, o cidadão não tem ninguém que foi para a UTI, não tem ninguém que foi a óbito. Só do meu relacionamento médico, nós já tivemos 2 óbitos, alguns colegas que estão ainda em terapia intensiva, alguns colegas médicos que tiveram que ficar entubados, muitos profissionais da saúde afastados por contrair o coronavírus. Então, a população realmente não pode seguir o exemplo do que foi dado. Eu não tenho medo do coronavírus. Ótimo, mas tenha medo pelos outros, tenha medo pelos seus. Não leve o coronavírus para sua casa. Você pode ser um dos 80%, mas a sua família pode ter alguém que seja um dos 5% que vão ter a forma grave. E não tem como prever. A única coisa que sabemos é que as formas mais graves acometem principalmente os grupos de risco. Só que os grupos de risco não são somente os idosos, não são somente as pessoas com mais de 60 anos de idade. O grupo de risco tem jovens com obesidade, jovens com diabetes, pacientes com doenças pulmonar crônica, como asma, bronquite crônica, enfisema pulmonar, pacientes com hipertensão arterial, que acomete várias faixas etárias. Então, se você não tem medo do coronavírus, não tem problema nenhum. Mas, por favor, pense na sua família, não leve o coronavírus para dentro de casa, porque uma das vítimas pode ser um familiar seu. Cuide-se, cuide da sua família. Doutor, então vamos pensar agora numa pessoa que esteja resfriada, né, que esteja com alguns sintomas de gripe. Realmente ela não deve tomar ibuprofeno, é melhor ela tomar Tilenol, Novalgina e não tomar ibuprofeno e se tratando em casa. Aí, claro, se sentir falta de ar, então aí vai para o hospital. Então, quais as recomendações que o senhor dá? Vamos supor que a pessoa tá lá, começou a sentir uma gripe, aqueles sintomas, coriza, dá uma tossida, perda tal. de olfato. Isso, as coisas normais de gripe, né? Aí o que o senhor recomenda tomar, inclusive assim, de remédio, né? Não pode tomar ibuprofeno, porque muita gente fala que não pode tomar, e o momento da pessoa ir para o hospital. Então, respondendo exatamente por partes, a história do ibuprofeno foi uma publicação francesa que relacionou piores resultados com o ibuprofeno. Agora, recentemente, essa semana mesmo, saiu uma publicação fazendo uma revisão completa de todos os trabalhos publicados a respeito de ibuprofeno e Covid. E o resultado foi inconclusivo. Então, será que o ibuprofeno realmente traz problemas? Não se sabe. Então, por via das dúvidas, não use. Então, se alguém tem sintomas gripais, isto é, uma coriza, uma febre, um mal-estar, e isso o dia inteiro, meu telefone toca exatamente com pessoas com esse sintoma. Então, mesmo que agora nós estamos entrando na fase sazonal da gripe e na fase sazonal de vários outros vírus respiratórios, como estamos numa pandemia, essa pessoa é um indivíduo, é um paciente suspeito de ser portador de Covid. Então, ele precisa imediatamente ficar isolado.
Perfeito. Ele vai obrigada. simplesmente se medicar com sintomáticos. Então, dipirona, Tilenol, por exemplo, e simplesmente com sintomáticos. Não fazer uso de nenhuma outra medicação. Se ele tiver febre ou falta de ar, procurar imediatamente, especialmente a falta de ar, procurar imediatamente um pronto atendimento. Se a febre persistir também, procurar um pronto atendimento. Agora, pelo que o Celso falou, por exemplo, a perda do olfato e a perda do paladar, ela está presente em 33% dos pacientes com Covid. Então, em muitos pacientes, este é o único sintoma. Então, se você tiver uma perda súbita de olfato, perda súbita de paladar, entre em isolamento imediatamente, porque você provavelmente é um portador de Covid. Se possível, entre em contato com o médico, entre em contato com o serviço de saúde, mas permaneça em casa. Existem ainda alguns laboratórios que fazem uma coleta domiciliar do PCR. Então, a coleta nasal para ver se existe a presença do vírus. Confirmada a presença do vírus, fique em casa. Fique em casa até completar os 14 dias da quarentena, vamos dizer assim, do isolamento. Então, se você é um paciente considerado Covid, 14 dias de isolamento até a resolução completa dos sintomas. Então, em geral, se você tem um quadro gripal, essa é a minha recomendação. Falta de ar, febre persistente ou tosse muito intensa, procure o pronto-socorro, porque muito provavelmente, talvez você esteja com uma pneumonia viral e precisa ser avaliado a extensão dessa pneumonia. Muito Doutor, obrigada, hein, muito doutor? Muito obrigado, muito esclarecedora a sua entrevista para nós hoje. Uma feliz Páscoa para o senhor, uma boa noite. Muito obrigada, doutor Eli Fiz, lá do Hospital Oswaldo Cruz. Sensacional a entrevista, apontando situações muito relevantes aqui para o nosso telespectador. Se tiver perda de olfato, se tiver perda de paladar, como sintomas que o Celso até levantou, já se isole. Obrigada, doutor. Um abraço para o senhor. Boa Páscoa. Obrigado igualmente. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, e na crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus, o setor imobiliário é um dos mais prejudicados. Na tentativa de amenizar esse impacto, a Caixa Econômica Federal comunicou esta semana que vai liberar 43 bilhões de reais para o setor. E ainda neste sentido, a Caixa anunciou condições especiais para novos e antigos contratos habitacionais. Veja com Jonas Campos. Os contratos habitacionais fechados a partir da próxima segunda-feira terão carência de 6 meses para o pagamento, conforme anunciou ontem a Caixa Econômica Federal. A medida vale apenas para pessoas físicas, que durante esse período não vão precisar pagar parcelas. Para contratos imobiliários antigos, as prestações seguirão suspensas por até 3 meses, mas esse prazo pode ser estendido por mais 30 dias, caso a crise econômica se agrave. Clientes, pessoas físicas que buscam adquirir o benefício, devem procurar o banco pelos canais digitais ou por telefone para solicitar a suspensão provisória do pagamento. Dentre as medidas anunciadas para amenizar o impacto da crise, a Caixa deixou também uma outra possibilidade aos clientes: utilizar a conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para pagamento de parte da prestação. Bom, vamos à nossa segunda entrevista do dia. Recebemos aqui na bancada do Plantão da Saúde, Pati Aires, que é nutricionista e diretora científica da Associação Brasileira Low Carb, sobre a eficácia das vitaminas para fortalecer o sistema imunológico e ajudar na prevenção da Covid-19 e os testes com vitamina D. Bom, doutora, primeiramente, boa noite. Boa noite. Né? Qual o papel da alimentação na manutenção da saúde? E as vitaminas, é possível conseguir em quantidade adequada para suprir o corpo ou é preciso suplementar, como no caso da vitamina D? Já tem muitos laboratórios fazendo propaganda por aí para suplementar com vitamina D. Sim, então, eu acho que é interessante a gente avaliar essas questões nutricionais pensando um pouco em como está a situação do Brasil hoje nisso, né? A gente vive hoje, a gente pode chamar de um paradoxo nutricional. O que seria isso, né? É uma situação assim, nós temos hoje quase 60% da população brasileira em sobrepeso, em obesidade, né? 3 a cada 5 crianças nossas também têm problemas com peso e junto com isso nós também temos um alto índice de desnutrição, um alto índice de anemia.
de carências nutricionais. Então, como que pode esses duas situações tão assim, em contraste, estarem juntas, né? O que acontece justamente porque as pessoas hoje elas estão com uma alimentação muito pobre em termos de densidade nutricional. O que seria isso? Muitas calorias, muito açúcar, né? E poucos nutrientes, porque o açúcar ele é uma caloria vazia, ele não tem nutrientes, né? Então, como você mesmo estava falando, essa questão nutricional, ela precisa de atenção no sentido de que não adianta eu estar pensando em suplementar um corpo que não está nutricionalmente bem. Ah, não adianta, então? Não, porque assim, como que você vai conseguir compensar uma alimentação ruim com suplementos? Não funciona. Ah, não funciona? Não funciona. Esse corpo ele tem que estar apto a receber os nutrientes, né? E assim, por mais que a gente fale que suplementos possam ser bons, sim, mas se seu corpo não estiver bem, né, com saúde, não vai adiantar muito você ficar colocando isso de outras formas, que não seja uma forma de comida de verdade, né? Então, é isso, doutora. Então, todos os médicos falam aqui, né? Ter uma alimentação saudável para manter a imunidade mais alta. Então, primeiro, exatamente o que é uma alimentação saudável? A senhora já falou aí comida de verdade. Então, assim, o que é bom comer, o que a gente não deve comer e se existe alguma coisa para melhorar a imunidade que a gente possa tomar. E aproveitando nesse sentido... Calma, já fiz 3 perguntas, Não, eu quero até emendar, que é a questão da vitamina D. Que tipo de alimento que a pessoa pode ter a vitamina D? Sim. Sol, né? Mas sol é importante. Calma, então vamos por partes. Vamos lá. Bom, pensando em termos nutricionais, o que seria uma boa alimentação? Comida de verdade. O que é comida de verdade? Seria tudo aquilo que a gente pode encontrar, digamos, na natureza de uma forma fácil. Carnes, aves, ovos, peixes, né, verduras, legumes, frutas. Isso tudo é comida de verdade, isso tudo tem alta densidade nutricional. Bolo de chocolate não é? Então, não dá em árvore, né? Farinha branca não pode. Você já viu? Não existe, né? Não, entendi. O que Pé não de está pão, na natureza. não existe, né? Plantação de macarrão. Nutella. Não tem. Tá. E a imunidade? Tem alguma coisa que a gente possa, então, tomar ou fazer para melhorar a nossa imunidade? E já inserindo a questão da vitamina D. Sim. Então, assim, existe sim alimentos que têm vitamina D, mas ela principalmente é sintetizada pela exposição solar. E eu entendo que hoje é dificílimo. Mesmo, parece assim, esquisito, mas no Brasil que a gente tem sol o ano inteiro, muitas pessoas têm carência, sim, de vitamina D, né? Por não conseguir se expor devidamente ao sol. Mas, assim, os alimentos ricos em vitamina D são as vísceras, os órgãos, que são extremamente baratos, né? Fígado, coraçãozinho, essas coisas. Sim, vou anotar aqui. Ovos também são super ricos. Cogumelos têm vitamina D. E é importante tentar se expor ao sol, né? Hoje parece que existe um consenso assim, entre as diretrizes sobre os níveis ideais de vitamina D. Acima de 20 nanogramas por ml parece que é um consenso de que seria o recomendado. E quanto tempo de sol, doutora? Às vezes 15, 20 minutos, assim, as pernas ou os braços, às vezes uma caminhada em volta do quarteirão, expondo as costas com camiseta já é suficiente, né? Então, assim, agora também, para as pessoas que estão num grupo de risco, pessoas que estão doentes, que têm um organismo, assim, com alguma deficiência, né, obesidade, diabetes, fumantes, podem precisar de um pouco mais de vitamina D, pode ser que precise de suplementar. Agora, a vitamina D, ela também pode causar toxicidade, né? Então, níveis acima de 100 pode ser tóxico. Por isso que não é interessante a gente ir suplementando de qualquer forma, né? Sem indicação do seu médico. Sem fazer um exame, sem verificar o nível da vitamina D no organismo. E o zinco? O zinco também. Magnésio, falam que zinco e magnésio é bom. Sim, mas se você for olhar, por exemplo, o que eu estou dizendo, comida de verdade, ela é muito rica, né, nisso tudo. Brócolis, espinafre. Sim. Pimentão amarelo, por exemplo, é riquíssimo em vitamina C. As pessoas acham que é só limão. Vou colocar Pimentão amarelo é super rico, goiaba é super rico em vitamina C e em outras coisas também. A gente fala tanto na alimentação para fortalecer a imunidade. Mas agora, vamos imaginar, a gente fala pouco, por exemplo, a gente viu o doutor ele falando sobre a medicação com sintomas da Covid, ou suspeita da Covid. E aí vamos imaginar que essa pessoa que está em casa tem a suspeita da Covid
Qual é a melhor alimentação nessa hora? Nesse momento. Especialmente se ela estiver sozinha, não tiver quem prepare. O que você recomenda? Olha, eu penso que a melhor coisa que ela tem a fazer é colaborar para o corpo dela reagir da melhor forma possível, né? E não prejudicar mais ainda. Eu acho que, assim, é um consenso de que açúcar, farinha, essas coisas não vão ajudar um sistema imunológico a ficar melhor, né? Não vão promover saúde nem nada disso, né? Pelo contrário. Inclusive, o doutor falou do grupo de risco que está junto obesidade, diabetes, e o que a gente está vendo é justamente isso, né? Que uma alimentação calórica vazia só vai colaborar para a pessoa ficar pior, né? Eu recomendo ela investir em comida de verdade, né? E dessa forma toda que a gente está falando, com vegetais, com folhas, com frutas, com ovos, com carne de todos os dias, exatamente, carne de todos os tipos, peixes, sardinha é excelente fonte de vitamina D. Mas pode ser em lata? Sim, pode ser em lata. Ah, é? Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, inclusive para crianças. Ah, é? Põe sardinha, especialmente. Sardinha, gente, olha, sardinha é uma das coisas mais ricas em cálcio e ômega 3 que existe na face dessa terra. É mesmo? Olha como Deus é democrático. Coloca no peixe super baratinho, vitamina D, cálcio, ômega 3. Olha que bênção, vou comprar sardinha. E você tocou num ponto que é importante porque a gente está acompanhando, está tudo novo nessa pandemia. Sim, tudo muito As pessoas novo. com medo de adoecer, pessoas com medo de perder o emprego. E nesse meio tempo tem pessoas que são autônomas, que estão sem os seus trabalhos ou sem essa oportunidade de fazer dinheiro no mês. E elas precisam comer. Então, qual a opção mais barata de alimentação saudável para quem vive agora tempos de dinheiro curto? Então, se a gente for olhar, digamos assim, vamos balancear essa situação. Pensa no tanto de coisa que você vai deixar de comprar. Biscoito, bolacha, né, as coisas recheadas, coisas industrializadas demais, farinha, bolo. Quer dizer, se você já pegar isso, já colocar no lugar disso, ovos, frutas, verduras, peixes, uma sardinha em lata, que é muito mais barata às vezes que um atum em lata, que é tão gostosa quanto. Quer dizer, a alimentação ela fica rica, ela fica satisfatória, porque você comendo menos coisas que tem açúcar, você vai sentir menos sono, porque você vai estar se nutrindo mais, né? E você acaba que consegue balancear isso. E as vísceras são muito baratas também, né? Vísceras de órgãos, verdade, né? Fígado é super barato, baratinho, coração, moela, né? Não precisa se preocupar com colesterol. Não precisa. A gente não tem que ter medo de comida de verdade. A gordura naturalmente presente nos alimentos, ela é muito boa, né? Se você não exagera em outras coisas, porque biscoitos, balas, essas coisas têm muita gordura. Isso é uma né? besteira. Exato. Pipoca pode? Então, pipoca é milho. Milho é amido. Amido é açúcar. É extremamente calórico. Peraí, pipoca é milho, mas dá no pé de milho. Sim. É natural. É natural. Mas tem açúcar. Mas você está comendo o milho? Não, você está comendo um milho... Do saquinho. Exatamente. Ele foi feito para virar pipoca. Ah, e esse não pode? Não é que não pode, é que não pode. É que não é bom exagerar na quantidade. Uma vez por semana. Com manteiga, não pode com manteiga. Manteiga até que é bom, né? Manteiga é bom. E já que estamos falando em comida, né? Olha, isso está abrindo o apetite da gente, hein? Bacalhau e chocolate, dois dos principais alimentos presentes na mesa do brasileiro durante a Páscoa, estão sobrando nas prateleiras. O Mercadão de São Paulo, tradicionalmente cheio de turistas e clientes nesta época, nada de fila, fartura mesmo só de mercadoria. Veja na reportagem de José Paes. Os corredores de um dos pontos turísticos mais famosos da cidade estão quase vazios. Hoje, nada dos tradicionais pastel e bolinho de bacalhau. A barraca que o Wagner é gerente no Mercado Municipal de São Paulo é um exemplo de baixo movimento para esta época. Esse ano não teve a esperada fila de clientes. A crise envolvendo o novo coronavírus afetou drasticamente o comércio em 2020. Segundo a Confederação Nacional do Setor, as vendas na Páscoa devem registrar uma queda histórica de quase 32% em relação a 2019. Ah, cara, é triste, é caótico, viu, cara? Está ali tirando leite de pedra, cara.
Comer peixe, melhor ainda se for bacalhau, continua sendo uma das tradições para os católicos que celebram a Páscoa com rigor aqui no Brasil. Só que a venda do produto este ano teve um forte encolhimento por causa da pandemia da Covid-19. Alguns comerciantes chegaram a comprar 5 mil quilos do produto, apostando na data. Mas agora estimam que a procura pelo bacalhau caiu 80% na comparação com 2019. A gente está tentando aí, pelos meios que dá, os WhatsApp, Facebook, Instagram, estamos divulgando, fazendo um excelente trabalho com as entregas. Já vem caindo muito, só que depois dessa pandemia aí foi pior. Infelizmente, o que perdeu já não tem como recuperar. A procura foi bem pouca do bacalhau, né? Então, infelizmente, estamos com esse prejuízo. Além da pandemia, outro fator que contribuiu muito para esse declínio foi a alta do dólar, que encareceu a importação do bacalhau português, por exemplo. A Kátia foi uma das que fugiu da compra do produto. O mais barato 48, o mais caro 110. Aí eu fui no peixe tradicional. O que a senhora comprou então? Filé de merluza, 25, tá o quilo, então tá mais suave de comprar. E cação, que eu consegui achar por 22. Quem também deve ser bastante afetado pela crise deste ano é o setor de ovos de Páscoa. Nesta loja aqui na Zona Sul de São Paulo, apenas 35% dos produtos foram comercializados. De acordo com o proprietário, a ideia é fazer uma grande queima de estoque dos chocolates até domingo e estender a Páscoa. A gente está imaginando que o vírus, a curva dele no mês de maio, ela caia e aí as pessoas no mês de junho vão poder se encontrar e se presentear e trocar presentes, né, e comemorar a Páscoa, não a Páscoa cristã, que nós temos que não podemos esquecer jamais disso, né, mas vão poder depois trocar presentes e trocar os chocolates no dia 14 de junho. É uma campanha que a gente vai fazer com 12 outras empresas. Apesar do momento difícil, a dona Ana Maria foi às compras e saiu com presente para a família inteira. 15 ovos para netos, bisnetos e os agregados mais quantos? 3, né? 3. E tá valendo a pena comprar esse tanto de ovo de Páscoa? Eu acho que sim. Tô pegando um preço em conta, né? Então eu tô levando pronto já. O jeito é comer um chocolatinho para dar uma adoçada aí no problema, né? O chocolate ele é gostoso, alimenta e aumenta a imunidade. Se vocês leem sobre isso, vão ver que ele aumenta a imunidade também. E ele representa alegria, festa, criança, né? E o chocolate não tem rejeição. Todos amam chocolate. Ah, mas isso é uma verdade. A gente ama chocolate, chocolate traz felicidade. E aí, Paty, tá liberado chocolate nessa época? Então, essa questão de estar liberado ou não estar liberado vai muito de cada pessoa, né? Mas o chocolate amargo, né? Ele é muito saudável, né? Inclusive, hoje eu postei no meu Instagram uma receita de ganache com chocolate amargo, sem açúcar, que é uma delícia, uma receita bem tradicional, bem antiga, pra gente poder fazer na Páscoa. Ai, que delícia! Qual que é o seu Instagram? patyaires.nutri. patyaires.nutri. Peguem lá a receita, porque eu já vou também pegar. Agora, Paty, a gente tá vendo que na quarentena as pessoas ficam em casa, muitos acabam abusando e comendo mais. Eu. Pois é, então... Qual é a recomendação que você faz? Comer em menos quantidade, mais vezes ao dia, enfim, qual é a receita para esse momento? Porque as pessoas não abusem, né, e não ganhem sobrepeso, que não é saudável. Olha, eu recomendo focar em comida de verdade, porque quanto mais nutrientes você vai colocar para dentro do seu corpo, menos fome você vai ter, né? E assim, a BLC... ela tem 2 cartilhas muito interessantes, inclusive uma, que é a cartilha infantil, chama, deixa eu lembrar, gente, o Mistério do Açúcar Escondido. Tá? É muito legal, ela vem em formato assim, de revistinha em quadrinho. Nessa cartilha tem receitas para criança, para os adultos também, eu recomendo. Ir lá na BLC e baixar, está no site da blc.org.br, no meu site também tem, patyaires.nutri.com.br, e também tem uma cartilha de apoio para pais e para educadores, falando sobre todo esse contexto do que é comida de verdade, de como a gente pode se orientar melhor para poder estar se alimentando. Eu acho que vale a pena ir lá, é gratuito,
É só fazer o download. E tem um monte de receitinha gostosa, uma cartinha. Gostosa a receitinha. As crianças Isso que é o mais importante, né? As Receitinha crianças gostosa. Daqui a pouquinho a gente volta a falar com a Paty Aires, nutricionista. Agora a gente vai falar do impacto do novo coronavírus no mundo do esporte com o nosso giro de notícias. Nesse momento, com todos os grandes eventos esportivos do mundo suspensos em decorrência da pandemia do novo coronavírus, sentimentos opostos motivam dirigentes e atletas. Pois é, enquanto alguns clubes e até federações nacionais já começam a especular sobre a retomada das competições, o presidente da Federação Internacional de Futebol, Gianni Infantino, ele divulgou mensagem nesta sexta, destacando que 3 pilares norteiam as ações da entidade no enfrentamento à crise: a saúde mundial, a disponibilidade para ajudar o esporte e o envolvimento de todas as partes envolvidas na elaboração dos planos para o futuro. Nos próximos dias, a FIFA deve anunciar um plano de apoio financeiro destinado a confederações, federações e clubes para garantir que os problemas de fluxo de caixa não precipitem a volta das atividades. Abre aspas para o Infantino: nenhuma partida, nenhuma competição, nenhuma liga vale a pena arriscar uma única vida humana. Sem falar que vimos aí muitos estádios transformados em hospitais de campanha. Está longe o momento de voltar ao futebol. Já o Ultimate Fighting Championship, o UFC, tem pressa. Dana White, presidente da entidade, trabalhou até ontem para realizar a edição 249 do torneio no próximo dia 18 de abril. Mas foi obrigado a jogar a toalha diante da pressão dos atletas e da emissora detentora dos direitos de transmissão. Aparentando abatimento ao anunciar o adiamento do próximo card, White anunciou que o UFC será a primeira liga esportiva a retomar as atividades e já está preparando uma ilha particular para receber os eventos da modalidade. O que você tem a dizer sobre isso? Prefiro nem comentar. Nossa Senhora. Olha, o zagueiro Ed Carlos, ex-São Paulo e atualmente no Juventude de Caxias do Sul, anunciou que vai fazer um sorteio solidário da camisa que utilizou no jogo de despedida de Rogério Ceni. A ação é promovida em conjunto com a Embaixada de Torcedores do São Paulo na Bahia, com o objetivo de arrecadar cestas básicas para instituições de caridade. Os interessados também podem fazer a doação por meio de transferência bancária com valor de R$40. Mesmo num cenário otimista, o calendário do futebol será apertado em 2020. Pensando nisso, a Federação Nacional dos Atletas de Futebol encaminhou à Confederação Brasileira de Futebol uma sugestão para reduzir de 66 para 48 horas o intervalo mínimo entre os jogos. O objetivo da proposta é minimizar os impactos econômicos da paralisação da temporada e possibilitar que todas as partidas previstas sejam realizadas, permitindo assim o repasse integral das cotas dos direitos de transmissão. E o crescimento dos casos de contágio pelo novo coronavírus no Japão e em vários países do mundo é motivo de preocupação entre os responsáveis pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, que já foram adiados para 2021 em decorrência da pandemia. Toshiro Muito, diretor executivo do comitê organizador local, concedeu entrevista coletiva nesta sexta, destacando que não é possível prever neste momento se o vírus estará controlado até o ano que vem. Por esse motivo, a realização da Olimpíada não pode ser 100% garantida. Está tendo bom senso, né, Celso? No entanto, muito ressaltou que não resta alternativa a não ser trabalhar e torcer para que tudo transcorra da melhor forma possível. O fato é, só quando tiver uma vacina, isso vai melhorar nesse planeta, porque até lá a gente vai estar sujeito a isso, né? É isso aí. Paty, muito obrigada pela sua participação aqui no Plantão Coronavírus, foi muito bom. Obrigada por todos os esclarecimentos. E olha, resumindo, fígado, coração, cogumelos, pimentão amarelo, sardinha, muito bom para a saúde. Em outras palavras, você não precisa gastar muito para se alimentar bem. Bife de fígado temperadinho, acebolado, eu adoro. Olha, o nosso Plantão da Saúde de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira. Domingo tem mesa redonda, ao vivo às 9 da noite. E a gente volta na segunda com mais informações para você que está em casa, cuidar da sua saúde e da sua família. Uma ótima Páscoa. Até segunda-feira, com mais prestação de serviço e o esclarecimento de dúvidas da população. Boa noite, bom final de semana. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até segunda.